Bom dia, gente, tudo bem? Graça e paz. Hoje estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal do Yoel, uma série de vídeos onde a gente vai tratar alguns temas específicos e hoje iremos falar sobre adoração com o nosso convidado muito especial. Ele é um amigo nosso, o Pastor Melo, e ele está com a palavra neste momento. Bom dia, Kézia. Bom dia, graça tudo e paz, bem? Amém. Graça e paz a todos do canal. Deus abençoe poderosamente você que vai estar acessando, de certa forma, esse vídeo, talvez no seu PC ou no seu celular. Eu sinto-me honrado, né, em estar aqui para falar um pouco de adoração, né? Do modo que a gente entendemos, que a gente aprendemos, do modo que a gente convivemos com a adoração, né? Eu estou muito feliz aqui, a primeira entrevista minha no meu ministério, né? Glória a Deus, aleluia por isso. E eu acredito que possa alcançar pessoas que ainda estão começando a caminhar no caminho da adoração e também possa tirar algumas dúvidas daquelas pessoas que ainda não conhecem, né, o que é a adoração, né? Bom, pessoal, tudo que a gente vai falar, a gente é do ministério aqui, né, Casa do Oleiro. Deus colocou esse propósito no meu coração, coração da minha esposa, né, quando a gente congregou por vários anos em outros ministérios e a gente tinha algumas revelações da parte de Deus e essas revelações ela não era muito aceita, né, de como a gente poderia conduzir um ministério de jovem, de como a gente poderia conduzir os senhores, porque Sim. É tão difícil você ter essa balança de jovens e de mais idade, porque os jovens hoje estão num tempo bem, como que eu posso dizer aqui, um tempo bem conhecido pela internet, temos muito conhecimento, e já o pessoal antigo, que é o pessoal de mais idade, ele já vem de um ritmo mais um pouco parado, mais um pouco da igreja antiga. Então, alguns tem aqueles contratempos que alguns não aceitam, né? Aquela Sim. juventude, a maneira de se vestir, a maneira de se pronunciar. Bem, na verdade é que o mundo tem muita coisa para oferecer, Sim. né, Kézia? E não adianta a gente falar, nós precisamos começar a contextualizar isso. A gente precisa entender a cabeça do jovem para poder estar com ele dentro da congregação, trabalhando o seu intelecto, trabalhando sua espiritualidade. E os nossos pais, os nossos avós, eles já veio daquela parte aquele rústico, né? Sim. E a gente precisa entender isso também, porque a fé deles foram construídos, os alicerces deles foram construídos nisso, né? E a gente veio com não é uma teologia nova, não é um sistema novo, não. A gente pegou alguns exemplos, né, do apóstolo Paulo. Sim. Para a gente trabalhar com esse jovem e conciliar os dois povos, né? Ou seja, conciliar os dois, o jovem e o que não é jovem, Sim. de forma que a gente possamos trabalhar a espiritualidade desse jovem, mas também trabalhar os nossos anciões que tenham dentro da igreja, né? E Deus, ele me deu uma grande revelação na palavra. Um certo dia eu estava conversando com Deus deu uma certa revelação na palavra, e eu falei, Senhor, eu ia numas igrejas que tinha bastante jovem chorando, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, né? E eu era de uma igreja que era espiritual também, né? Uma igreja bem de estrutura aí, né? Antiga, né? Uma igreja que veio desde a fundação do Evangelho do Brasil. E eu não vi aquilo na minha igreja, sabe? E eu falava, meu Deus, eu quero... Não sei, acho que eu era um velhinho querendo ser jovem, né? Só pode, né? E eu queria estar ali naquele meio e, Sim. sabe, levantando a mão pro alto. E aí o povo era meio engessado, não podia levantar a mão, não podia bater palma. Eu falava, meu Deus. Aí quando eu fui no culto, eu voltei maravilhado. Falei, não, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser velhinho, eu quero estar pulando na presença de Deus. Eu quero estar exaltando esse Deus dessa maneira. Eu quero ser um eterno jovem, né?
Sim. Aí eu li a respeito da águia e eu vi que ela se renovava, né? Então eu entendi que o crente nunca pode se tornar velho. Existe dois conceitos, né? O crente velho, que ele é velho, mas ele continua crente. Uhum. E o velho crente, Sim. que ele é velho, é crente, só. Então eu quero continuar sendo o quê? Esse velho que é crente, né? Eu quero continuar crendo, eu quero continuar adorando. E aí o Senhor me deu alguns posicionamentos dentro da palavra. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu comecei a entender como que eu li aquilo tantas e tantas vezes, passou diante dos meus olhos, em vida, em luz clara, e eu não consegui compreender, né? Aí eu entendi que a palavra ela é revelada não somente por conhecimentos técnicos, né? Estou falando de faculdade teológica, de matérias da teologia, que é muito bom. Não estou desprezando jamais, também faço, né, a parte de teologia. Mas existe um tempero nessa palavra que vai trazer sabor. Né? E eu quero falar desse tempero. Se eu esquecer, você me lembra, tá bom? Claro. E aí o Senhor, ele trabalhou na minha mentalidade e eu consegui entender algumas coisas. E algumas palavras que eu lia, e para mim era claro, tinha até de cor os versículos, para mim não vinha essa revelação. Na verdade, a revelação ela precisa vir do Espírito Santo para a nossa vida. A palavra está aqui. Por mais que ela esteja escrita, ela existe revelação até na parte do português ou de qualquer língua que ela seja escrita. Corretíssimo. Né? Então a gente precisa entender muito. Eu quero ler uma palavra aqui que Deus me deu. Inclusive a gente está fazendo, nós temos um projeto aqui, chama Escola de Profeta. Né? Naquele tempo tinha Escola de Profeta, foi passado para Elias, e depois o seu sucessor deu continuidade, que foi o Eliseu. Sim. Inclusive Deus me deu uma mensagem a respeito do rapaz que vai buscar, né, uma certa planta, né? E ele coloca aquela planta, mas ele não tinha maldade, ele não conhecia a planta, né? Sim. E aquilo lá era a morte para todos eles que estavam ali, né? Então, o Eliseu ele foi sucessor de Elias e ele deu continuidade na escola de profeta. Que bacana. E hoje eu como pastor, hoje eu entendo que as igrejas precisavam, todas elas, ter uma escola de profeta, uma escola de pregador, né? E começasse porque um dia nós vamos ficar velho, né? De bengalinha na mão, creio eu, né? Quero alcançar esse ato de Deus. E quando a gente ficar velho, quem vai ser os pregadores que vai alimentar nossa alma, já sem força? Sim. São as crianças que não são hoje vistas, não tem um trabalho sério com as crianças hoje. São os adolescentes. Então eu comecei a trabalhar isso para o meu público, ou para meus membros, que já são um pouco mais de idade. Falou, olha, esse que vai te alimentar quando você tiver de cadeirinha de roda, que eu não quero que você esteja, ou de bengalinha. Eu espero que você alcance esse sinônimo de que você está muito velho, que Deus conservou você nessa idade. É Ele, viu? Eu vou estar no púlpito aqui, é Ele que vai estar com a energia que eu tinha, e eu vou estar ali, meio velhinho, né? Aquela Toyota quase pegando no tranco, né? Eu vou estar ali, é Ele que vai estar. Deus está aqui e tal, e recebe força, e eu vou sair alimentado daqui. Por quem? Pelo jovem que eu investi nele. Pela criança que um dia era criança, que bagunçava na igreja, que andava nos bancos e por baixo do banco. Você fala, meu Deus do céu, essa criança não para. Mas é a energia que está dentro do templo, né? Sim. Então, eu descobri algo muito interessante aqui na palavra. Eu tenho dois textos para nós compartilhar aqui com o pessoal, tá bom? Claro. Eu quero ler aqui um texto em Romano, capítulo 12. Eu li esse texto por diversas vezes e eu não entendia. O primeiro caminho para a adoração é uma regra. Sim. Você não vai conseguir ser um adorador
você não conseguirá, né, desenvolver o papel de adorador se você não fizer isso aqui. Então a própria palavra de Deus, ela é o remédio para a cura. Sim. Ela é a indicação para o caminho. Ela é a salvação. Veja que Jesus, ele falou em Mateus capítulo, se eu não me engano, 5:32, um negócio assim, se me salva a memória, né? Ele diz assim, olha, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, e delas provém a vida eterna. Ou seja, se eu conhecer a palavra, eu vou conhecer Deus. Se eu não conhecer a palavra, eu não consigo conhecer Deus. Sim. Porque se eu tenho uma máquina de lavar, ela vem com manual. Se eu compro um carro, ele vem com manual. Qualquer coisa que eu compre, ela vem com manual. Olha, eu tenho essa camisa, por incrível que pareça, tem uma etiqueta aqui nela. Ela tem um manual. E no manual dela vai estar escrito assim, olha, não colocar para secar no sol e lavar com sabão neutro. Né? É um manual, por mais simples e pequeno que seja, ela está falando assim para mim, esse manual está dizendo assim, olha, esta camisa, ela vai durar mais, ela vai ter mais vida se você seguir esse padrão de manual. Sim. Então a Bíblia, ela tem um manual, ela nos ensina o caminho e ela nos dá endereço. E o interessante é que para você seguir um caminho de adorador, de adoração, não é de qualquer maneira. Você precisa entender a palavra, pelo menos o caminho da palavra, que é o caminho da adoração. E essa é uma das regras principais que eu vou ler aqui, né? E eu acredito que vai ser de uma maneira bem esporádica, bem espontânea. Todos vão entender o que eu não vou falar em grego, nem em aramaico, que eu não sei falar também ainda. Vou falar em português, tá bom? Olha, capítulo 12 de Romanos, versículo 1, tá dizendo assim, ó. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele vem e diz, olha, é uma condição, daqui para lá é uma condição. Aí ele vai dar o precedente da condição. Para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem mistério nenhum nisso aqui, mas eu li muitas vezes e não... Gente, é extraordinário. A palavra de Deus, eu falo e tenho vontade de chorar, porque é tremendo. Sim. Rogo-vos, apóstolo Paulo, ele tá dizendo para os irmãos, ele diz, rogo-vos, vírgula, ele está falando, eu estou orando, eu estou buscando por vocês, olha, pois, irmãos, ele está falando, olha, eu estou direcionando na minha oração, eu estou rogando por vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está falando assim, olha, eu estou vendo que vocês não estão no caminho certo, mas eu estou rogando para que Deus tenha misericórdia de vocês. E a minha rogação e a minha oração é que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, incrível, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Me leva a entender essa palavra, que eles estavam oferecendo outro tipo de sacrifício. E Paulo, quando se depara com aquela situação, ele fala, não é esse tipo de culto.
inteligente, ele fala racial, raciocínio. O culto tem que ter raciocínio. Olha, eu venho para o culto, eu sempre prego isso aqui. Às vezes eu vejo alguma pessoa desapercebida, conversando, né? Sou contra chiclete dentro do culto, porque se a gente não pode entrar na frente de um juiz, a gente vai entrar na frente de um Deus que formou o juiz na barriga da que estava grávida com chiclete. Então, se a gente não entra na frente do juiz e a gente respeita porque ele é uma autoridade, pode me prender por desacato, por que eu vou entrar na frente do criador do juiz? Não posso, né? Então, são coisas que quando você entra, guarda os teus pés, porque o lugar é santo. Então, eu vejo pessoas conversando, aí eu vou dizer, esse não é o tipo de culto, você veio perder o seu tempo. Então, quando eu venho para a casa do Senhor, eu me sento, eu me concentro e eu começo a dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é lindo. Eu estou aqui porque o Senhor me guardou o dia inteiro. Senhor, se é o culto à noite, olha, Senhor, eu acordei, foi um milagre. Olha, Senhor, eu tomei café porque tem milhões de pessoas que querem tomar um café e não têm o café para tomar. São simples coisas e o caminho da adoração não está só em glória, aleluia. Não, adorar a Deus é reconhecer o que Ele fez também por nós. Todo dia, esse tempo de pandemia, o Senhor tem guardado eu, minha casa. Nenhum da comunidade ficou doente. Porque a gente pregou uma palavra em Salmos 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, ele está falando assim, nem está em mim, acompanha eu na sombra, ele diz, fica do meu lado, a minha sombra vai te proteger. A sombra do Onipotente descansará. Ele está oferecendo descanso só pela sua sombra. E ninguém ficou doente. Entende? Então, quando eu olho para isso aqui, eu olho para a nave da igreja, eu vejo que pessoas estão desapercebidas, aí eu vejo que Satanás, ele trabalha e ele se faz muitas vezes com algum adepto presente no culto. Por que uma pessoa vai conversar de novela no culto? Por que uma pessoa vai tratar de negócios no culto? Por que uma pessoa vai conversar do namorado ou do tio ou de quem não veio? Olha a roupa dele, olha o sapato dele no culto. O estabilizar do culto só tem um objetivo: adorar aquele que me guardou até o presente momento. Então, enquanto a gente não respeitar Ele como Ele merece, a gente não vai sentir e não vai experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu vou entrar na sua casa, Kézia, e eu não vou respeitar? Ora, se eu vou entrar na sua casa e na sua casa você tem um costume de tirar o seu sapato, é um costume seu, isso é uma regra da sua casa. Eu preciso respeitar a regra da sua casa. E por mais que eu nunca tirei o sapato na minha vida para entrar na minha casa, eu preciso respeitar a sua casa, respeitar um ambiente que eu estou entrando que não é regras minhas e o ambiente não é meu, e dizer assim, eu preciso tirar o sapato para entrar. E eu entro descalço. E aí você não vai olhar para o meu rosto, não vai olhar para a minha parte, você vai olhar para o meu pé. Ele tirou o sapato. Ele respeitou a minha regra. Então, isso é adorar também a Deus, né? É respeitar a sua casa. Então, rogo-os, né, para que vocês apresentem os vossos corpos, os corpos vivos. Quando ele fala de palavra viva, ele diz assim, olha, é o seguinte, nós vamos lá para Isaías, e Isaías, ele vai se colocar de pé, ele vai ver Israel numa situação muito degradável. E ele vai se comover pelaquela situação, né? 38:19, se eu não me engano, ele diz assim, os vivos, só os vivos podem te adorar como hoje eu faço. Porque a sepultura não pode te louvar. E agora o apóstolo Paulo diz, apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Na presença de Deus. E esse é o vosso culto racional, raciocínio, inteligente, chamar a atenção do seu Deus, né? Dizer, estou aqui, e começar a dizer para Ele, porque Deus não sabe o que Ele fez para você hoje? Ele sabe, porque Ele é onisciente e onipresente, Ele sabe o que Ele fez para mim. Ora, nós tomamos um café ali, Ele sabe a hora que eu levantei, Ele sabe com que intencionamento meu coração eu preparei aquele café. Ele sabe
qual será o meu prazer de ver você tomando um café, de ver ele tomando um café. Então, isso aqui está sendo espontâneo, tá? Sim, então o que acontece? O próprio Deus, quando ele prepara e ele vê que a gente se usufrui daquilo que ele preparou, ele sente alegria em estar, na verdade, o Senhor mais serve nós do que nós servimos a Ele. Sim. Já parou para pensar nisso? O Senhor mais serve nós do que... Olha, pega uma segurança particular, pega um segurança particular, paga ele. Ele ser sua escolta armada, calibre 38, uma 9mm para 45, um carro, você vai ter que pagar o carro que ele vai estar, você vai ter que pagar praticamente o uso de porte de arma dele, você vai ter que pagar o dia integral dele, e você vai ter que pagar a parte de periculosidade, né? Que é um adicional que tem, que ele vai proteger a sua vida com a vida dele. E se ele morrer num confronto, tem alguma coisa para você pagar aí também, porque ele morreu defendendo a sua vida. Olha que interessante. O Senhor, ele falou assim, olha, eu vou colocar um guardião com uma espada de fogo para proteger todos aqueles que me o temem. E qual que é o preço? Me adorar. Uau. Me adorar. Não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, me adora. Respeita a minha casa, respeita meus conceitos, a minha palavra, eu vou te dar proteção. Tem gente que coloca a cerca elétrica, paga vigilante, tem gente que põe um monte de câmera. Legal, eu respeito, né? Tem gente que coloca vidro à prova de bala, né? Carro blindado. Gente, mas a Bíblia ela é bem clara, ela diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Né? Então tem um vídeo agora há pouco atrás, um rapaz desce com a esposa dele e uma filhinha, do tamanho da filhinha do Rafael, e eles estão andando. Aliás, eles desceram e ficaram próximo do carro. Veio dois rapazes de moto e começou anunciou assalto para eles e tudo, e ele tal. Aí na hora que o rapaz colocou o revólver na direção dele, ele ajoelhou e começou a orar. Ele ajoelhou e começou a orar. Na oração dele, ele pedia para Deus abençoar aquele rapaz. Sabe o que Deus fez? Mandou um infarto para aquele rapaz. Tirou o revólver na mão dele, o outro ficou assustado, correu com a moto, largou o outro. Aí ele volta a oração, agora que ele estava orando por ele, para a família, coloca a mão no rapaz, Deus ressuscita o rapaz de novo. Meu Deus. Gente, isso é um adorador. Sim. Então Deus falou, não mexe com o meu servo, porque ele é meu adorador, tá? Não põe a mão na menina dos meus olhos. Então, proteção divina para quem adora. Então, temos vários conceitos de adoração. É necessário eu entender que a pessoa que eu estou adorando, ela manda em todo o universo. Então, apresentei os vossos corpos, que é santo, em sacrifício. Santo, agradável ao Senhor. Essa é uma regra. Não existe adoração sem isso. Tá? E daí depois ele fala, tem outra regra, não se conforme com esse século, nem com este mundo, mas transformai. Ele está falando assim, ó, pega tudo que está de ruim aqui e transforma pela renovação da vossa mente. Aí eu entendi que Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, esvazia sua mente, tira tudo da sua mente. Quando você pega um computador que ele tem muita informação e você procura um site, por mais que ele passou pelaquele site de venda, etc., ele vai ficar pensamento, pensando. Aquilo lá chama RAM. A RAM não é a irmã do sapo, tá? É a RAM. É o giga de RAM, certo? Então, o RAM é uma palavra que vem de raciocínio. Então, quer dizer, quando você lê ou quando você quer lembrar, você começa a raciocinar. Só que se a sua mente estiver cheia, o que vai acontecer? Da onde? Da onde? Tá na ponta da língua, mas não sai. Por quê?
Porque a sua mente ela tá poluída com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, Twitter. Ela tá cheia de coisas terrenas. Por isso que ele está falando, não se conforme com esse século, mas transforma a sua mente, transforma a sua mente pela renovação. Ele está transformando a sua mente, olha aqui, olha, pela renovação da vossa mente. Ele está falando, ó, troca o disco, filho. Esvazia o cartão de memória. Esquece o que você sabe, a faculdade que você estudou, a escola, o conhecimento técnico que você tem. Porque estar na presença dele, você tem que tirar o disco e falar assim, agora coloca o seu cartão de memória em mim. Porque eu quero viver aquilo que é do céu. Aí você começa a adorar. Porque quando eu estou no meu âmbito, quando eu estou nos meus pensamentos, quando eu estou com a minha mente cheia de mim, do que eu posso, do que eu faço, do que eu sou, do que eu tenho na minha banca, na minha conta bancária, do que eu sou perante a sociedade, da minha profissão que eu exerço, a faculdade que eu exerci, eu não consigo, porque a minha mente está cheia disso. Eu preciso entender que eu não sou nada, que eu sou um verme. Eu preciso entender que eu sou uma faísquinha, que eu sou um sopro, que o homem é como uma folha que murcha, que daqui a pouco ele desaparece e ninguém mais lembra dele. Quantas vezes vocês já ouviram nesse ano falar de Ayrton Senna? Eu lembro dele, porque ele foi um ídolo para o Brasil inteiro. Viu? Quantas vezes vocês viram falar esse ano de um artista importante aí? A Hebe Camargo? Quem foi a Hebe? Entende? Então, a palavra ela tem que se cumprir. O homem é como a folha do campo que cresce. Nossa, que linda, cor bonita, enche os olhos. Você pega aquela flor, leva para um casamento, pode levar para o enterro também. Pode levar também para namorada. Sim. A mesma flor pode trazer diversos tipos de alegria. E ela murchou, acabou a glória. O homem murchou, acabou. Sim. Então, o interessante é que nós entendemos isso. Enquanto você tiver fôlego, viva, respira para adorá-lo. Em todos os sentidos. Sim. Aí ele fala, renova a mente, né? Olha aqui, ó. A gente só vai poder experimentar quando a gente tirar tudo isso de nós, do coração de nós. E quando a gente renova, é quando você está no meio de uma reunião de adoração, você está de maquiagem, e você está de terno e gravata, e daqui a pouco você não se vê mais em você. Você está no chão jogado, adorando, chorando, dizendo santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso é adoração, né? Para que experimentei qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Sim. Sem esse conceito, aí a gente entra no culto e sai do mesmo jeito. Por que eu não sou batizado? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não sinto? Porque você está cheio de você mesmo, né? Então, enquanto você estiver cheio de você mesmo, não há espaço para o Espírito entrar. Então, você não consegue adorar e não consegue sentir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o primeiro conceito que eu carrego dentro de mim. Adorá-lo em todo sentido. Deus, obrigado pelo meu café da manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor me... dormi em paz. Senhor, obrigado. Mínimas coisas. Sim. Olha... A minha filha era do Ministério de Louvor, ela era ministra, né? Era um ministro, né, do Ministério de Louvor aqui. E um dia ela trouxe uma reflexão sobre gratidão. Gente, aquilo ficou marcado. Uma menina de 15 anos marcou algo no meu coração que está até hoje marcado. Ela trouxe uma reflexão da seguinte maneira. Imagine essa cadeira. Essa cadeira, ela chegou aqui, a gente ungimos ela, ela não pode ser usada para outra coisa, para não ser para as pessoas sentarem, para os ministros sentarem aqui. Ela não pode sair daqui para ir para uma festa, porque ela foi separada, exclusiva para a obra de Deus. Sim. Então imagina esse porta-violão aqui. É uma coisa simples, só serve para mim colocar o meu violão aí, tá certo? Sim. Só que se ele tem uma utilidade. E se eu não tiver ele, o violão não vai parar em pé. Então ele vai cair.
correto? Correto. Então, eu sou grato porque eu tenho esse porta-violão. E a minha gratidão, ela é entendida para Deus como adoração. Porque quando eu sou grato pelas mínimas coisas, pelos mínimos detalhes, eu sou grato, eu adoro Ele. Aí vem um outro conceito, tá? Falando da reflexão, ela disse assim: pessoal, veja bem, como seria o seu amanhã, se Deus ele tivesse uma regra de agradecimento diário? Ou seja, tudo que você não foi grato antes de dormir, amanhã desaparecesse da sua vida e você não tivesse chance de voltar atrás. Nossa. Gente, mínimo detalhe, Sim. Quantas pessoas iam comer na mão, porque não tinha colher mais, porque eu não agradeço pela colher. Você agradece pela colher? Nem passa pela cabeça, né? Nem passa! Sim. Mas, gente, imagina que o cara que inventou a colher, aí depois teve que desenvolver uma máquina. A gente não pensa nisso. Sim. O caminho, a gente pega as coisas na mão e por pegar na mão as coisas já prontas, a gente não consegue agradecer, porque a gente não sabe o trabalho, dedicação de vidas ali. Sim. Pelo aquele objeto que está na nossa mão. Uhum. Senhor, preparou essa colher para mim comer? Olha, parece um motivo fútil, né? Mas come sem a colher. Aí você vai saber quanto vale a colher, o garfo, a faca. Sim. Entende? Então estou dando exemplos pequenininhos que a gente não agradece. Então, se amanhã a gente acordasse e não tivesse mais nada do que a gente não agradeceu ontem à noite, talvez você não agradeceu pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Ah, eu ando no carro todo dia, mas amanhã, cadê meu carro? Não, você esqueceu de agradecer, sumiu. Nossa. Já pensou? Como seria? Então, isso é uma maneira, a adoração ela está em todo lugar, tá? Depende de mim. Por isso que ele disse, né? É chegada a hora que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Amém. Tá bom? Esse é o primeiro conceito. Uhum. Tem mais alguma coisa? Temos algumas perguntas. Então vamos lá. Acho que a primeira pergunta já foi respondida, né? Que o senhor introduziu o que era adoração e que reflexão incrível. Agora, pastora, a segunda pergunta, a gente vem com... A gente escuta muito o que é adoração, né? E algumas pessoas não entendem o que é isso. Adoração, o senhor já falou que é atitudes do nosso dia a dia também. Ela é condicionada somente ao louvor ou ela é condicionada a outras coisas, a tocar instrumento? O senhor também já disse que é atitudes. O seu ponto de vista de louvor, de instrumento, o que você acha nisso na adoração? Olha, a adoração, ela tá, como eu disse, ela tá em todos os lugares, né? Todos os lugares. Em tudo que a gente é. Sim. Também está nos instrumentos. Eu sou um pastor louco. Sou maluco. Então... E tem alguns malucos comigo também, sabe? A gente também vai compartilhando essa loucura. Gosta da minha loucura e fica comigo, Sim. né? Então, veja bem. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma... Posso dizer uma palavra? Paranoia? Tenho uma paranoia de observar minuciosamente os mínimos detalhes. Uhum. Então, chegou uma pessoa que está passando por N dificuldades e o Espírito Santo encarregou-se de trazê-lo até aqui ou até lá, ou até em outro lugar que tem um culto. Ele sabe o lugar perfeito que vai tocar o hino perfeito para aquele tipo de situação daquela pessoa. Então, Sim. se naquela igreja vai estar tocando outro tipo de hino que não vai falar com o problema e ele quer falar com aquela pessoa, ele vai trazer para cá. Ou então, se não é aqui, ele vai levar para lá. Uhum. Então, o que acontece? Aí a gente não trabalha com, nós não trabalhamos com banda. Uhum. Quem quiser trabalhar, amém. Também não sou nada contra. Eu tenho como ministério de louvor e adoração. Sim. Para mim é isso. Uhum. E a gente não trabalha com músico.
Porque o músico é problemático. Ele tem o título de músico, ele tem que sair, lembra de tirar o cartão, dizer, eu vou desvaziar de mim mesmo, coloca o seu cartão em mim, que é o cartão da glória, o cartão de memória da glória, vai começar a renovar a minha mente. O levita é diferente do músico. Então, qual que é o meu ensinamento para eles aqui? Você é um adorador. Eu tenho um pastor aqui, eu confessei para ele esses dias. Eu conheci ele há muitos anos. E ele é um pastor, ele toca, ele é o nosso ministro da música aqui. Ele comanda os músicos, tá? Com a unção do Espírito Santo, claro. Sim. Ele comanda os músicos. E eu digo para ele o seguinte, falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse para ele, eu quero falar com o senhor. Eu falei, pastor, o seu filho estava bailando no Espírito e eu não vi sentimento nenhum no você. Por isso. Se fosse minha filha, eu tava pulando com ela. Sabe? De alegria. A gente conversamos sobre isso e depois que a gente conversamos eu entendi que quando ele toca, eu não vejo o sentimento que está nele e eu não vejo o que acontece no interior. Mas Deus vê. Prova disso é que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o belenita, para escolher um dos reis. Sim. Ele olhou para Samar, boniteza, por fora. E a gente temos essa característica de olhar as pessoas por fora. Por mais que a gente somos pastores, espiritual, o nosso olho ainda é aqui, carnal. Sim. É da terra. Então o primeiro olhar é visível, é carnal. O primeiro olhar é carnal, no sentido de ver. Tá? Mas o segundo olhar é espiritual. E aí eu conversei com ele, aí eu não consegui terminar o assunto, eu não tive coragem, né? Porque no meio do assunto o Senhor me trouxe essa mensagem na minha mente. Aí o Senhor repreendeu, como Samuel foi repreendido, falou, olha, você vê com os olhos natural, eu vejo ele por dentro. Olha que incrível. E você não consegue ver isso, porque nós não temos raio-x de Deus, a não ser que ele revele. E aí o Senhor me revelou o seguinte, que toda vez que ele está tocando, ele toca violão, guitarra, tem o trompete dele, toca instrumento de sopro. E o Senhor falou que a alegria dele é quando ele está tocando. Então essa foi a forma que ele achou de adorar. Se entregar no instrumento. Mas você já viu o Rafael tocando? Aí ele tá tocando, aí ele pega o instrumento aqui e de repente ele pega o instrumento aqui e ele começa e você vê que ele está se envolvendo, né, com o instrumento, com a música, com as cordas ali do instrumento dele. Então ele está sendo um adorador naquele momento. Que incrível. Né? Então cada som que sai da corda desse violão. E o interessante é que eu falo para você que eu sou paranoico, né? Eu sou mesmo. Porque ó, ele vai aqui, passa pelo cabo, vai lá na mesa, vai pelas potências, sai na caixa, tim, lá no coração daquele que está com problema. Nossa. Então é uma simples coisa que ninguém presta atenção. Aí tocou aqui, aí a música, o som casa com o som do contrabaixo, casa com o som da bateria. Aí vem outro, faz mais um casamento com sopro. Aí vem o quê? A finalidade, a voz. Aí entra pela boca da alma, que é o ouvido, desce para o coração e começa a fazer uma preparação para ele ouvir a palavra. E vai tirar dele o quê? Todo o mal que ele chegou, como ele chegou no culto, vai aquebrantar o coração dele. Já chegou bravo, daqui a pouco está chorando. Então quem está no ministério da música está adorando também. Para mim, são adoradores. Quem toca... Quem pega um simples pandeiro na mão e está tocando, está adorando. Olha, Miriam dançou e adorou o Senhor com o pandeiro na mão, Um pandeiro! Mas ela olhou para trás e viu os inimigos, o Espírito Santo, pá, nela. Vai, dança aí que eu quero que você dança agora. Aí ela dançou com o pandeiro na manhã, né? Miriam dançou, deu corinho lá. Legal, né? Sim. E é isso, eu acho isso. Que incrível. Vamos para a terceira pergunta.
Rafa, eu posso ir para a quarta? Pastor, como podemos levar uma vida de adoração? Existe um passo a passo ou é algo mais complexo, que precisa ser estudado? Como o senhor coloca esse estilo de vida, né, como adoração? Primeiro, renovar a mente. Sim. Né? Apresentar o corpo santo e agradável ao Senhor. Vivo, né? Vivo. Não adianta lá querer ir morto já. Morto não faz mais nada. Tem que adorar enquanto está vivo, né? Renovar a mente. Experimentar qual é a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor. E a segunda regra chama-se renúncia. Sem renúncia não há adoração. Sem renunciar. Gente, eu vou aproveitar que eu estou aqui. Eu acho que várias pessoas vão ver esse vídeo, né? Essa entrevista. O que eu vou falar aqui pode chocar, mas é uma realidade. Sim. Infelizmente, muitos templos têm virado comércio. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas pregar. Gente, eu não estava no dia, eu não participei, mas eu estava num televisor reproduzindo um vídeo de 2 anos atrás e sentindo a presença, chorando no meu sofá. E aí você olha para o púlpito, muitos pastores, e você percebe, não nesse olhar crítico, tá? No olhar espiritual, que a pessoa está mexendo no celular, a pessoa, enquanto o poder de Deus está caindo. Gente, uma hora isso vai sumir da terra. Você vai buscar e, opa, ele está falando, buscai enquanto ele está perto. Ele está falando, depois ele vai para longe. Ele está dizendo isso, ele não falou, mas buscar enquanto ele está perto. Ele está dizendo, uma hora eu vou para longe, então enquanto eu estou perto, aproveita. Sim. Né? Abraça você enquanto você está perto. Cumprimento você enquanto está perto. Depois que você for para longe, acabou. Eu não vou conseguir te abraçar mais. Sim. Então esse é o momento. Então renúncia, né? Renúncia, buscar enquanto ele está perto. E é isso que eu falei. Pode chocar? Pode. Você já viu que Jesus ele chegou numa casa, num templo, e ele pegou um cajado, ele começou dizendo, por que fazeis da casa do meu pai covis de raposa? A raposa, ela vai nas vinhas, ela não come a uva, ela tem o prazer de arrebentar a vinha, de estragar. Então, como que eu vou chegar num lugar santo e vou vender alguma coisa aqui? Eu não aceito que o pregador venha aqui e venda o CD dele aqui. Eu vou conversar com ele antes, falar assim, aqui é para pregar a palavra. Eu vou montar uma barraquinha para você lá fora, eu vou convidar você 15 dias antes, eu vou separar as coisas. Jesus, ele foi contra. Se Jesus é contra, eu também sou. Eu não sou bobo de ficar contra ele, eu não vou entrar no céu, não é? Sim. Então, se Jesus foi contra essa prática dentro da casa de Deus, por que eu vou ser a favor? É uma regra também. Então, o que acontece? Quando eu uso o altar para palco de venda, eu tiro a santidade dele e falo, não, agora virou venda. Então, os pastores precisam acordar para isso. Olha, outra coisa que já está falando de adoração, mas está fugindo do assunto, mas eu já vou deixar claro aqui, tá bom? Outra coisa que eu nunca vou fazer nesse altar aqui é oferta maior. Você sabia que você adora a Deus quando você tira uma oferta e vai para o culto? Você é grato pelo dinheiro que Ele preparou para você? Você traz com alegria? Sim. É adoração. O que o pastor vai fazer? Não interessa, Deus viu a sua adoração do caminho, o aspecto de vontade no coração de ofertar. O que o pastor vai fazer
Está escrito no livro das obras, com seu dinheiro lá, ó. Lá ele vai, a sua bênção vai vir, independente do que ele vai fazer depois que se depositou no altar. Esquece. Então, por que eu tenho que pegar uma cesta de chocolate para estimular a sua adoração, a sua fé? Eu tenho que dar chocolate para você entender que Deus ele precisa de sua gratidão, ou que você precisa ser grato através de comer no chocolate. Sim. Eu fui com a minha esposa em umas 2 igrejas, eu falei assim, ó, eu vou levar a cafeteira para você, não é Deus que está falando, não, eu que estou revelando. Por quê? Porque eu vou dar R$50. É difícil ter uma pessoa que tira R$50 e deposita no altar. Ela tira a pior oferta que tem. Deus dá o melhor para ela, mas ela tira o pior. Isso é adoração. Isso são os adoradores que não adoram em espírito e em verdade. Entendeu? A gente tem o melhor sofá em casa, a gente tem a melhor televisão em casa, a gente tem o maior conforto em casa. Aí você olha para a casa de Deus, era isso que Joel estava falando. O Joel estava falando disso. Vocês cuidam das suas casas, mas esquece da minha casa. Adoradores falsos. Tem amor no dinheiro, né? Sim. Eu não vou dar, porque o pastor vai isso. Então, essa pergunta que você me fez para mim é uma pergunta que está dentro do tema e ao mesmo tempo não está dentro do que eu estou falando. Sim. Mas eu senti bem a vontade de falar, porque pode ajudar alguém. Sim. Cara, como que você vai pegar o púlpito para vender? Você já viu o outro cara que pegou a igreja com bateria, com tudo e vendeu a igreja? Como que você vende a igreja? Gente, como que eu te vendo você? Eu não sou seu dono? Se eu não quero mais para mim, eu tenho que chamar a diretoria da igreja, eleger outro que dê continuidade, porque a obra não é minha, a cadeira não é minha, a bateria não é minha, o violão não é meu, nada que tem aqui é meu. O Senhor me recolhe, por nu você veio e nu você vai voltar. Um adorador sabe disso, né? Então é muito complexo essa área de adoração, porque eu entendo muitas coisas. Então, você viu, a gente falou de 15 minutos, já está passando de meia hora. Imagina. Né? Então, eu acho que uma igreja que adora também teria que tirar isso de dentro da igreja. Outra coisa, irmão, falando de oferta, na onde está a bendita da salva, hein? Na Bíblia. Eu tô pedindo para alguém me mostrar onde que está essa salva que você vai ir. A palavra não é trazer? Quando você traz... Você já viu aqueles, os africanos trazendo? Eles vêm adorando, ó. Ele está falando, eu sou adorador até quando eu oferto, quando eu dizimo. Né? Tem gente que vem, ó, eu vou, porque senão eu vou perder a oportunidade, pastor Rei. E vem trancando. Porque ele ama tanto o que ele tem, que Deus não é dono dele, né? Ele não consegue adorar a Deus com os dízimos, com as ofertas, porque ele não é dono das coisas, as coisas são dona dele. Sim. Então é difícil. Então eu vejo mais ou menos isso aí. Quer recapitular? Só para nós... A pergunta? Ele saiu fora do sentido. Imagina, a pergunta era, como podemos levar uma vida de adorador? Existe um passo a passo ou é algo mais complexo? A renúncia, né? Para finalizar, Sim. A renúncia, Romanos 12 é uma base. Sim. Base é uma regra, Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 e 2, é uma regra, né? Esvaziamente. Aí depois, a renúncia é a palavra central do homem, renúncia. E algumas coisas, eu renunciei a isso, eu não quero isso para essa comunidade. E detalhe, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, eu não peço dízimo e não peço oferta. Não tenho obrigação com dízimo e oferta. Oferta e dízimo é gratidão. Sim. Gratidão. Você é grato? Reconhece que Deus deu saúde. O cara tá trabalhando o mês inteiro, tá indo pegar um ônibus lotado, não foi infectado com o coronavírus. Quem que guardou ele? Deus. Deus. Ele não consegue tirar os 10% e falar, eu vou levar, porque senão eu tava lá, ó, com tubo a essa hora, infectado. Então, quando ele é grato, quando ele traz, aí ele vai trazer no altar e vai depositar. Quando ele traz e deposita, o céu não vê a quantia do dinheiro que ele trouxe. O céu vê a adoração que ele trouxe caminhando até o altar. Quando ele deposita, aquilo
quando ele deposita a oferta, quando ele deposita o dízimo, é gerado para ele proteção, é gerado para ele unção, é gerado para ele prosperidade. Aí Deus repreende o devorador, o destruidor e o migrador. É só pelo dízimo. Pode orar, profeta, jejuar, só o dízimo que repreende isso. Sim. Né? É uma forma de adorar. Então, um caminho da adoração é esse. Precisa ser dizimista, precisa ser ofertante. Por quê? Se Deus preparou e você não, se você só quer receber e você não quer dar, então você não é um adorador. É outra base para adorar. Então tá isso, tá? Tocar, o tocador é o adorador, o que está pregando é o adorador, o que está agradecendo é o adorador, o que está ofertando é o adorador. Talvez o cara não pule no espírito, talvez o cara não entre no ré e no pré, como se diz aí nas linguagens aí dos pentecostais, mas ele é fiel no dízimo, ele é fiel na oferta, ele está ali quietinho, glória a Deus, Senhor. Tem gente que senta ali, ele chora, ele não se mexe, ele não levanta a mão, mas ele está chorando, você sente que ele está adorando, que ele está sentindo Deus ali, e Deus está visitando ele do jeitinho dele. É um adorador. É um adorador. Que incrível. Gente, finalizamos então nosso vídeo. Pastor, muito obrigada. Finalizamos essa entrevista. Que incrível foi essa reflexão, os seus pontos. Abriu cada vez mais a nossa mente. E espero que vocês de casa sejam abençoados. Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Muito obrigada. Eu só quero deixar mais um versículo aqui. Pode falar, por favor. Em Apocalipse, é o final da adoração, tá? É uma regra para adoração. Então eu não vou falar muito, tá? A gente vai ver que tinha 3 seres que rodeavam diante do trono. Eu preguei essa mensagem lá. Ele dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Sim. Está em Apocalipse, capítulo 4, tá bom? Leia o capítulo 4, você que quer saber o que é adoração, aí você vai ver, no versículo 10, os 24 anciões prostravam-se diante daquele que se encontrava sentado no trono. Adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram suas coroas diante do seu trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, digno de glória, de honra, de poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Coroa, depositou tudo o que ele tinha. Ele falou assim: ó, eu sou rei, mas o meu reinado eu deposito no seu pé. Eu sou rico, mas a minha riqueza eu deposito no seu pé. A coroa ele tirou, ele falou: estou se despedindo de tudo, se despindo de tudo e estou depositando do seu pé. Prefiro a tua glória, a tua presença do que essa coroa. É isso que ele está falando.